Baalbek, localizada no Líbano, foi um lugar que tive o grande privilégio de visitar em setembro do ano passado, exatamente um mês antes do início dos conflitos em Israel. Baalbek é um exemplo perfeito de um sítio arqueológico na Terra que comprova a existência de uma civilização antiga e avançada. A estrutura sob Baalbek nunca foi projetada para humanos, e agora podemos provar isso. Nenhum templo humano requer pedras de fundação de 1.650 toneladas. Nenhuma civilização humana na história registrada possuía a tecnologia para movê-las. Nenhum imperador romano jamais reivindicou a autoria, pois os romanos não construíram o templo. A doutora Janine Abdel Mazi, chefe da missão arqueológica do Líbano, descobriu o que realmente se encontra sob esses famosos templos romanos. As pedras fundamentais são mais pesadas do que qualquer coisa que os humanos tenham documentado mover. A precisão supera a de máquinas modernas guiadas por computador. A engenharia é milhares de anos mais antiga que a nossa ciência dos terremotos. Sua pergunta ainda intriga os pesquisadores hoje. O que eles estavam construindo que precisava de blocos que nem nossos guindastes mais potentes conseguem levantar? A fundação é absurdamente superdimensionada para qualquer estrutura humana. É como construir um porta-aviões como plataforma para um galpão de jardim. Os romanos construíram seus templos sobre algo que já existia no local. Mas seja lá para o que essa plataforma foi originalmente projetada, ela exigia algo muito além da escala humana. Então, se os humanos não precisavam dela, quem precisava? A farsa. Todos os anos, milhares de turistas visitam Baalbek para fotografar colunas romanas. Eles admiram o templo de Júpiter, tiraram fotos de ruínas antigas. A arquitetura romana sempre coloca os elementos mais impressionantes logo na entrada. Você entra pela frente e é lá que verá as pedras maiores, as mais impressionantes por razões óbvias. Eles saem acreditando que testemunharam mais um triunfo da civilização clássica. Não têm ideia do que estão realmente pisando. E o pior é que os guias turísticos sabem. Os arqueólogos sabem, mas ninguém fala sobre os alicerces. Porque falar sobre a fundação levanta questões que ninguém consegue responder. É o seguinte: aqueles famosos templos romanos assentam sobre uma plataforma que desafia todas as regras da construção antiga. Blocos de pedra que pesam até 1.650 toneladas. Juntas tão precisas que não se consegue deslizar uma lâmina de barbear entre elas. Engenharia sísmica que os arquitetos modernos só compreenderam na década de 1970 e zero documentação dos romanos que supostamente a construíram. Nenhuma única inscrição, nenhuma moeda comemorativa, nada. Quanto mais os pesquisadores investigam esse mistério, mais uma conclusão se destaca. Quem construiu essa fundação não estava construindo para templos humanos. Estava construindo para algo que operava em uma escala completamente diferente. Algo que exigia uma plataforma tão maciça, tão precisamente projetada, que só podemos especular sobre o que ela foi concebida para suportar. O problema romano. Os romanos chegaram a Baalbek por volta de 15 a.C. e a chamaram de Helopoulos, a cidade do sol, e o transformaram em um de seus complexos de templos mais ambiciosos. O templo de Júpiter outrora ostentava 54 colunas com 22 metros de altura. Cada coluna era composta por 3 seções cilíndricas maciças, encimadas por elaborados capitéis coríntios. Arquitetura romana clássica por todos os lados, frisos intrincados, a grandeza imperial em seu auge. Em seu auge, Baalbek era um dos maiores complexos religiosos do mundo romano. Imperadores investiram fortunas em sua construção. Peregrinos viajavam de todo o império para cultuar ali. Mas eis a questão. A fundação sobre a qual esses templos se erguem utiliza técnicas de construção completamente diferentes, uma escala completamente diferente, uma filosofia de engenharia completamente diferente. E os romanos não deixaram nenhuma documentação reivindicando a autoria de sua construção.
Pense nisso por um instante. Os romanos eram patologicamente obcecados por documentação. Eles esculpiram inscrições vangloriando-se de cada ponte, cada aqueduto, cada reparo de estrada em cada província obscura. Sabemos exatamente quem encomendou o Coliseu. Sabemos que Rhian reconstruiu o Panteão por volta de 126 d.C. O orgulho romano pela engenharia era lendário, até mesmo arrogante. Generais competiam para associar seus nomes a grandes projetos. Imperadores gastavam fortunas em monumentos especificamente para consolidar seus legados. Então, onde estão os registros de movimentação de pedras 10 vezes mais pesadas do que qualquer outra coisa na história romana? Onde está o imperador reivindicando o crédito pela maior conquista da engenharia do mundo antigo? Silêncio. Silêncio ensurdecedor. O Dr. Klaus Schmidt passou 23 anos estudando construções do antigo Oriente Próximo antes de falecer em 2014. Ele era direto sobre o problema. Os romanos documentavam tudo. Seus registros de impostos sobreviveram. Suas listas de compras sobreviveram. Se tivessem movido essas pedras, já teríamos encontrado 50 inscrições comemorando o fato. O silêncio não é misterioso. É uma resposta. Mas aqui está a questão. Os registros desaparecidos eram apenas o começo. O que os pesquisadores encontraram no Muro das Lamentações fez a engenharia romana parecer brincadeira de criança. O trilito. É assim que o chamam. 3 blocos de pedra formam a base ocidental. Cada um mede aproximadamente 19 metros de comprimento, mais de 4 metros de altura e quase 4 metros de profundidade. O peso estimado varia entre 800 e 1.000 toneladas por bloco. Pense nesses números. As maiores pedras da Grande Pirâmide pesam cerca de 80 toneladas. Os famosos megalitos de Stonehenge, em torno de 25 toneladas. Os blocos de mármore do Parthenon, aproximadamente 10 toneladas. Os blocos do Trilithon são 10 vezes mais pesados que as pirâmides, 40 vezes mais pesados que Stonehenge e quase 100 vezes mais pesados que o Parthenon. E tem mais, eles não estão apoiados no chão. Alguém os ergueu a 7 metros de altura e os posicionou com precisão milimétrica. As juntas entre esses megalitos são tão justas que não se consegue deslizar uma folha de papel entre elas. Sem argamassa, sem enchimento, apenas pedra encontrando pedra com uma precisão que deixa os topógrafos modernos profundamente desconfortáveis. O Dr. Jean-Pierre Adam, um arqueólogo francês, passou 3 anos documentando este sítio. Ele estudou a construção romana durante toda a sua carreira. Conhece cada técnica, cada marca de ferramenta, cada atalho que eles usavam. Sua avaliação foi direta. Isto não é romano. Não sei o que é isto, mas sei o que não é. O professor Daniel Illmann, do Instituto Arqueológico Alemão, examinou as juntas entre os blocos e ficou em silêncio. Com 40 anos de experiência em engenharia em 3 continentes, pontes, barragens e arranha-céus, ele nunca tinha visto uma precisão como aquela. Mediu as juntas com equipamento a laser, depois mediu novamente, e então trouxe outro equipamento, obtendo os mesmos resultados. As tolerâncias eram mais rigorosas do que as que os engenheiros modernos conseguem na construção de pontes com equipamentos de corte com ponta de diamante e orientação por computador. Quem fez isso? Disse ele aos colegas. Ou tinha uma tecnologia que desconhecemos, ou uma paciência além da nossa imaginação. Qualquer uma das opções muda tudo o que pensamos saber. Mas a precisão era apenas o começo. O que estava à espera numa pedreira a 800 metros de distância iria destruir tudo. A descoberta da pedreira. Em 2014, uma equipe arqueológica germano-libanesa realizava escavações de rotina perto da antiga pedreira. Trabalho de levantamento padrão. Nada de incomum era esperado. Então, o radar de penetração no solo detectou algo enorme.
A doutora Janine Abdel Masih ordenou que sua equipe continuasse escavando, mas eles previam que levaria dias, que poderiam se estender por semanas. A pedra continuava a se mover. Quando finalmente mapearam suas dimensões completas, ninguém disse uma palavra por vários minutos. Estavam diante de um único bloco de pedra com mais de 19 metros de comprimento, 6 metros de largura e quase 6 metros de profundidade. Peso estimado em 1.650 toneladas, ainda preso à rocha matriz, abandonado no meio da extração, cortado com precisão em 3 lados, pronto para um transporte que nunca aconteceu. 1.650 toneladas. Deixe-me ajudá-lo a visualizar isso. 3 Boeing 747 totalmente carregados, empilhados uns sobre os outros. Mais pesado que a Estátua da Liberdade. Mais pesado que 2 ônibus espaciais juntos. Mais pesado que qualquer coisa que a humanidade tenha documentado, mover em toda a história registrada. O Dr. Abdul Masih descreveu o momento posteriormente. Continuávamos pensando que nossas medições deviam estar erradas. Medimos novamente. Os números dos equipamentos diferentes não mudaram. Estávamos ao lado da maior pedra de trabalho da história da humanidade e ninguém sabia que ela estava ali. Blocos extremamente grandes. Eles não foram esculpidos na rocha matriz. Foram comprados da pedreira e colocados ali. Agora, isso é excessivo. Devem ser mais de 400 toneladas. É difícil estimar no momento, mas é aqui que a coisa fica realmente perturbadora. Este não era o único megalito abandonado. Perto dali estava a famosa Pedra da Mulher Grávida. Outro bloco de 1.000 toneladas que intrigou pesquisadores por séculos. E sob a descoberta de 2014, uma terceira pedra maciça, ainda maior que a primeira. Alguém extraiu essas pedras. Alguém as cortou com precisão cirúrgica, usando métodos que ainda não conseguimos identificar. Alguém tinha um plano detalhado para movê-las por quase 1 quilômetro em terreno irregular e içá-las até a posição correta, junto com as outras. E então simplesmente pararam no meio do projeto, largaram as ferramentas, foram embora e nunca mais voltaram. O que poderia levar uma civilização avançada a abandonar pedras que passaram meses, talvez anos, preparando? Que catástrofe interrompe um trabalho dessa magnitude? Que desastre acontece de repente a ponto de deixar sua maior conquista inacabada na lama? Se você ainda está aqui, está se fazendo as mesmas perguntas que os pesquisadores. Inscreva-se, porque o que eles descobriram ao analisar a engenharia faz com que tudo até agora pareça um aquecimento. A impossibilidade da engenharia. Vamos falar sobre o que seria realmente necessário para mover essas pedras. Não teorias, não especulações. A dura realidade da engenharia. Os maiores guindastes móveis em operação hoje, aqueles usados para construir arranha-céus e montar plataformas de petróleo offshore, atingem um máximo de cerca de 1.200 toneladas em condições perfeitas. E essas condições significam terreno plano e preparado, fundações estáveis e equipes de engenheiros monitorando cada movimento. O guindaste Typhoon, na China, atualmente o dispositivo de elevação mais potente do mundo, é uma instalação fixa gigantesca em um estaleiro que custou centenas de milhões de dólares e levou anos para ser construída. Mesmo assim, teria dificuldades com as maiores pedras de Baalbek. O fato é que os construtores da antiguidade não tinham cabos de aço, sistemas hidráulicos, rodas capazes de suportar esse peso, estradas pavimentadas e, no máximo, ferramentas da Idade do Bronze. E o terreno entre a pedreira e o sítio arqueológico do templo, rochoso, irregular, repleto de ravinas e obstáculos naturais, era completamente inadequado para o rolamento de cargas pesadas. Alguns pesquisadores sugeriram sistemas de rolos de madeira usando toras de cedro. Afinal, o Líbano era famoso por seus cedros. Mas eis o problema. Uma pedra de 800 toneladas esmagaria e estilhaçaria qualquer rolo de madeira quase instantaneamente.
A pressão é medida em centenas de toneladas por polegada quadrada. Seria necessária uma substituição constante. Milhares e milhares de toras e algo entre 10.000 e 40.000 trabalhadores puxando em perfeita sincronia com sistemas de cordas mais resistentes do que qualquer coisa que tenhamos comprovado. Basicamente, seria necessário uma pequena cidade trabalhando em perfeita coordenação por meses a fio, subindo uma encosta sem cometer um único erro. E isso considerando apenas o movimento horizontal das pedras, elevando-as a 7 metros de altura e posicionando-as com precisão milimétrica contra os megalitos existentes. Estamos falando de pilares enterrados na terra. Estamos em 2024. Não me venham dizer que não temos a capacidade tecnológica. O Dr. Gerd Koppler é um engenheiro alemão que passou 11 meses analisando marcas de ferramentas nas pedras de fundação. Sua especialidade é identificar técnicas de construção antigas por meio da análise de superfície. O que ele descobriu o deixou em silêncio por um longo tempo. Os padrões de corte não correspondem em nada às técnicas romanas. Quando os romanos talhavam pedra, deixavam marcas de cinzel características, padrões distintos, ângulos consistentes e espaçamento previsível. Todos os sítios romanos do Império apresentam as mesmas características. Os arqueólogos as reconhecem instantaneamente. Os megálitos de Baalbek apresentam marcas completamente diferentes. Faces lisas, superfícies uniformes, marcas de ferramentas que sugerem métodos de corte abrasivos ou tecnologia de serra de fio diamantado, que não temos evidências de que os romanos jamais possuíram. E veja só, as superfícies são lisas demais. Serras de fio diamantado modernas deixam estrias microscópicas. As pedras de Baalbek quase não apresentam nenhuma. A conclusão do Dr. C. Pippler, que ele admite ter tido dificuldade em escrever, é que alguém cortou essas pedras com uma tecnologia que não conseguimos identificar. Isso não representa uma lacuna em nosso conhecimento sobre as ferramentas romanas. Isso é evidência de métodos que não deveriam existir no mundo antigo. Mas as marcas de ferramentas não foram o choque final. O que o radar de penetração no solo revelou sobre a engenharia da fundação deixou toda a equipe de pesquisa em silêncio. O segredo sísmico. O Líbano situa-se numa das falhas geológicas mais ativas do Mediterrâneo. A falha transformante do Mar Morto atravessa a região. Grandes terremotos devastaram a área repetidamente ao longo de milênios, destruindo cidades, remodelando o litoral e matando dezenas de milhares de pessoas. As colunas romanas sobre a fundação tombaram diversas vezes ao longo da história. Apenas 6 das 54 originais permanecem de pé hoje. E essas precisaram de estabilização moderna com reforço de aço. A fundação megalítica, por outro lado, não se moveu. Pense nisso. Mais de 2.000 anos de atividade sísmica. Terremotos que arrasaram cidades inteiras. E nenhuma pedra maciça se deslocou, rachou ou se moveu de forma mensurável de sua posição original. Quando os pesquisadores investigaram o motivo, a digitalização a laser tridimensional revelou algo que não deveria existir. As pedras se encaixam usando um sistema sofisticado que permite micromovimentos controlados durante terremotos sem falhas estruturais. As juntas flexionam ligeiramente, o suficiente para absorver a energia sísmica, e depois retornam à posição original. Os engenheiros modernos chamam isso de isolamento de base. Nós o consideramos o padrão ouro em projetos resistentes a terremotos. Desenvolvemos essa técnica na década de 1970. Alguém em Baalbek implementou isso há milhares de anos, em uma escala que ainda não conseguimos igualar hoje. O Dr. Marwan Natter, engenheiro estrutural da Universidade Americana de Beirute, que participou do projeto de escaneamento, admitiu algo notável. Projetamos nossos edifícios modernos resistentes a terremotos usando princípios que pensávamos ter inventado. Esses construtores conheciam esses princípios milênios
antes de nós e os implementaram com pedras que pesam mais do que nossos guindastes conseguem levantar. A teoria incômoda. É aqui que entramos em um território que os arqueólogos não mencionam publicamente, mas admitem em conversas privadas. A escala desta fundação é absurdamente desproporcional a qualquer estrutura de templo conhecida de qualquer civilização. Nenhum templo na história romana exigiu algo remotamente tão massivo. Nenhum templo na Grécia, Egito, Mesopotâmia ou qualquer outra civilização antiga. A sofisticação da engenharia supera em milhares de anos as capacidades documentadas de todas as culturas antigas. A construção foi interrompida abruptamente, com pedras talhadas com precisão abandonadas na pedreira, como se os trabalhadores tivessem fugido no meio do expediente. E aqui está o detalhe que tira o sono dos arqueólogos. Os padrões de erosão nas pedras da fundação mostram uma erosão significativamente maior do que a das estruturas romanas construídas sobre elas. A fundação é comprovadamente mais antiga do que os templos. Os dados confirmam o que a arqueologia tradicional resiste em admitir há décadas. Uma civilização desconhecida, com tecnologia que ainda não recuperamos, construiu essa fundação possivelmente durante a Idade do Bronze, ou até antes. Eles possuíam conhecimentos de engenharia que foram posteriormente perdidos, talvez devido ao colapso catastrófico de sua sociedade. Séculos ou milênios depois, os romanos descobriram essa plataforma já existente e simplesmente construíram seus templos sobre ela. Nunca entenderam como ela foi feita, nunca conseguiram replicá-la. Isso explica o silêncio nos registros romanos. Eles não reivindicavam o crédito pela fundação porque não a construíram. Eles não poderiam tê-la construído. Eles herdaram a estrutura de construtores cuja identidade foi completamente apagada da história. O que se esconde por baixo? E tem mais. O mistério se aprofundou consideravelmente quando os pesquisadores ampliaram seus levantamentos com radar. As varreduras revelaram estruturas de fundação adicionais que se estendem sob as pedras visíveis. A plataforma continua mais profundamente no subsolo do que qualquer um imaginava. Pode haver camadas inteiras de construções megalíticas ainda enterradas, escondidas por milênios, aguardando escavações que o financiamento atual não permite. O que há lá embaixo? Ninguém sabe. O governo libanês não tem recursos para uma escavação em grande escala. Equipes internacionais só podem realizar trabalhos sazonais limitados. A história completa de Baalbek pode permanecer enterrada por gerações. Mas eis o que sabemos. A presença humana no local remonta a pelo menos 9.000 anos, 7.000 anos antes do primeiro soldado romano pisar no Líbano. Culturas das quais quase não temos registros viveram aqui, construíram aqui, praticaram seus cultos aqui. O local era considerado sagrado por todas as civilizações que o ocuparam. Os fenícios chamavam-na de Baalbek, a cidade do deus Baal. Acreditavam que seres divinos desciam ali. Os gregos a denominavam Helopoulos, cidade do sol. Associavam-na aos seus deuses mais poderosos. Os romanos construíram ali o seu complexo de templos mais ambicioso, escolhendo este local específico acima de todos os outros no Império Romano do Oriente. Por que este lugar? O que atraiu todas as civilizações a construir exatamente neste ponto? Talvez todas reconheçam algo que só agora somos obrigados a admitir. Algo extraordinário aconteceu neste local. Algo que deixou para trás uma fundação que desafia todas as explicações que a engenharia moderna pode oferecer. As evidências. Você pode visitar Baalbek pessoalmente. Toque estas pedras com suas próprias mãos. Passe os dedos pelas juntas mais justas do que as tolerâncias de fabricação modernas permitem. Fique sob blocos mais pesados do que qualquer coisa que os humanos tenham documentado mover em toda a história registrada.
Sinta o peso de um mistério que todo engenheiro que o estuda admite não poder ser resolvido com nossa compreensão atual das capacidades ancestrais. A precisão é medida e verificada por modernos equipamentos a laser. Os pesos impossíveis são documentados e confirmados por levantamentos geológicos. A sofisticação da engenharia é analisada e comprovada por engenheiros estruturais. As marcas das ferramentas não correspondem a nenhuma tecnologia antiga conhecida. A engenharia sísmica antecede a ciência moderna dos terremotos em milênios. E o maior mistério não é como eles moveram essas pedras. É o que eles estavam construindo que exigia uma fundação de escala tão desumana. Que estrutura poderia precisar de blocos que nossos guindastes mais potentes têm dificuldade em levantar? Que propósito exige uma plataforma projetada para resistir a terremotos por eras geológicas? O que poderia exigir algo tão maciço, tão preciso, tão incrivelmente avançado? Uma fundação que, sob todas as perspectivas de lógica, engenharia, capacidade e proporção, jamais foi concebida para templos humanos. Então, eis a questão que deveria lhe tirar o sono esta noite. Os romanos estavam construindo sobre a obra antiga de alguém? Pense no que sabemos com certeza. As pedras fundamentais são comprovadamente mais antigas que os templos acima delas. As técnicas de engenharia não correspondem a nada que os romanos tenham encontrado em qualquer outro lugar durante seus 500 anos de império. A precisão supera o que podemos alcançar hoje com equipamentos guiados por computador. A marca da ferramenta sugere uma tecnologia que não deveria existir. A engenharia sísmica antecede nossa compreensão em milhares de anos. E os construtores, quem quer que fossem, desapareceram sem deixar rastro, sem nomes, sem registros, sem monumentos que reivindiquem a autoria. Essas pedras aparentemente impossíveis, no Vale do Beaa, no Líbano, aguardam que alguém as explique. Por mais de um século, a arqueologia tradicional insistiu que deveria haver uma explicação convencional. Os romanos com escravos suficientes, tempo suficiente e determinação suficiente. Mas todo engenheiro que analisa os números chega à mesma conclusão. A matemática não fecha. A física não permite. Algo mais estava acontecendo ali. As evidências comprovam o que os pesquisadores agora são obrigados a admitir. Uma civilização avançada o suficiente para talhar, mover e posicionar megálitos que eclipsam qualquer outra construção na história da humanidade existiu. Eles compreendiam a engenharia estrutural em um nível que só alcançamos no século passado. Construíram uma fundação projetada para durar por eras geológicas. E então, desapareceram completamente, como se nunca tivessem existido. Quem possuía tecnologia que faz com que nossos equipamentos de construção mais avançados pareçam primitivos? Quem compreendia a engenharia sísmica milhares de anos antes da geologia moderna existir? O que eles estavam construindo que exigia as maiores pedras trabalhadas da história da humanidade? E o mais perturbador de tudo, o que aconteceu com eles? Que catástrofe os apagou tão completamente que não temos registros, nomes, nenhuma lembrança de sua existência? Apenas sua fundação, aparentemente impossível, permanece silenciosa, à espera, guardando segredos que talvez nunca compreendamos totalmente. Uma estrutura que, sob todas as perspectivas possíveis, jamais foi concebida para abrigar templos humanos. Seja qual for o seu propósito, não era para a termos encontrado. Deixe sua teoria nos comentários. Se mistérios da engenharia antiga que desafiam as leis da física moderna despertam sua curiosidade, clique no botão Gostei e inscreva-se. Porque Baalbek não é o único site onde a versão oficial desmorona completamente. Estamos apenas começando.